O inverno cobria a Europa como um véu de silêncio e sangue. No coração da Morávia, entre colinas geladas e vales mergulhados em névoa, 3 impérios se preparavam para colidir. De um lado, os exércitos colossais da Rússia e da Áustria, confiantes em sua superioridade numérica. Do outro, um único homem observava com olhos de águia, calmo, calculista, implacável. Seu nome era Napoleão Bonaparte, mas esta não é apenas uma história sobre ele. É a história de um plano forjado na escuridão, de homens que o executaram com precisão cirúrgica e de uma batalha que redefiniu o conceito de genialidade militar. Uma batalha onde o frio matava tanto quanto as lâminas e onde o verdadeiro poder não estava no tamanho do exército, mas na mente de quem o comandava. Austerlitz não foi apenas uma vitória, foi uma obra-prima. E agora você vai testemunhá-la. O sol da manhã ainda não havia rompido o manto de névoa espessa que se erguia sobre os campos da Morávia, e o frio parecia morder os ossos como uma lâmina silenciosa. Um silêncio espectral pairava sobre os vales, quebrado apenas pelo som abafado de botas marchando e cavalos bufando no ar gélido. A paisagem parecia morta. Mas sob aquela névoa densa, preparava-se uma das maiores façanhas militares da história. Dentro de sua tenda de campanha, Napoleão Bonaparte se debruçava sobre mapas detalhados, traçando linhas com precisão quase obsessiva. Seus olhos, penetrantes e serenos, absorviam cada relevo, cada vila, cada curva do terreno. Ele não via apenas um campo de batalha. Ele via um tabuleiro de xadrez, onde seus adversários ainda não sabiam que já estavam em xeque. Eles pensam que sou fraco, que estou recuando, que continuem pensando isso, murmurou, traçando uma linha em direção às colinas de Pratzen, marcando-as com um ponto vermelho. À sua volta, os conselheiros e comandantes observavam em silêncio. Um deles, o Marechal Soult, de expressão dura e leal como aço, se aproximou com firmeza. Senhor, se os russos ocuparem as colinas, estaremos vulneráveis. Está certo disso? Napoleão ergueu os olhos e um leve sorriso surgiu no canto dos lábios. É exatamente isso que quero que eles façam. Era o início de um plano que desafiava a lógica militar tradicional. Ceder terreno estratégico para seduzir os inimigos a atacarem onde ele desejava. A manobra era arriscada, mas o imperador confiava em 3 coisas: no terreno, no tempo e nos homens ao seu lado. Enquanto isso, do outro lado da névoa, o comandante russo, general Kutuzov, e seu aliado austríaco, o general Weyrother, examinavam suas próprias estratégias. Com um exército de mais de 85 mil homens, estavam convencidos de que enfrentavam um inimigo acuado. Suas conversas giravam em torno da vitória, não da possibilidade de uma armadilha. Bonaparte está encurralado entre nossas forças e o desespero. Um ataque ao flanco direito francês acabará com ele, disse Weyrother com arrogância, batendo o dedo sobre o mapa. Kutuzov, mais velho e experiente, parecia hesitante. Seus olhos cansados olhavam para o horizonte. Nunca subestime o pequeno corso. Mas suas advertências foram abafadas pelo entusiasmo austríaco e a confiança russa. A armadilha de Napoleão começava a funcionar. Na noite anterior ao confronto, Napoleão reuniu seus marechais. Em volta da fogueira, enquanto a neve caía devagar, ele falava com calma. Amanhã eles atacarão onde quero, cederemos espaço. Quando suas colunas estiverem expostas, tomaremos Pratzen. E quando o sol romper a névoa, eles verão o fim. Silêncio. Todos sabiam que estavam prestes a entrar para a história ou desaparecer nela. O general Lannes apertou sua espada com força. O marechal Davout, ainda marchando com tropas de reforço após quase 120 quilômetros em 2 dias, sabia que o tempo era curto, mas a lealdade ao imperador o empurrava para frente.
Enquanto isso, soldados comuns, franceses, alemães, poloneses, dormiam ao relento, embalados por promessas de glória e murmúrios do medo. Havia fome, havia frio, mas havia também algo mais. Algo que fazia os olhos brilharem na escuridão. Fé cega na genialidade de um homem. Ao longe, canhões silenciosos aguardavam. Cavalos agitavam-se nas sombras. E, acima de tudo, a névoa seguia cobrindo o vale como um véu de segredo. A peça estava montada. O primeiro movimento calculado. A madrugada avançava como um predador silencioso e o campo de batalha dormia sob o manto da ilusão. Do lado francês, a movimentação era sutil, quase imperceptível. As tropas eram realocadas com precisão cirúrgica durante a escuridão. Oficiais abafavam o som das ordens e os homens marchavam com os rostos envoltos em lenços para conter o vapor da respiração. Napoleão queria que o inimigo visse fraqueza e estava fabricando o cenário perfeito. Marechal Soult caminhava entre seus homens, inspecionando fileiras com olhos de aço. Seu corpo parecia esculpido em bronze, sua autoridade incontestável. Ele sabia que lideraria o ataque às colinas de Pratzen quando a hora chegasse, mas por hora, sua tarefa era manter o disfarce. Nada de fogueiras, nada de barulho. Queremos que pensem que estamos prontos para fugir, ordenou, e seus tenentes assentiram. Mais ao sul, o Marechal Davout corria contra o tempo. Com sua força de 7.000 homens, marchando dia e noite para alcançar o flanco direito, ele sabia que a batalha não esperaria. Homens tombavam exaustos, mas outros se levantavam em seu lugar. O próprio Davout recusava descanso. Seus olhos estavam vermelhos, suas botas cobertas de lama seca, mas seu espírito permanecia inquebrantável. Napoleão confiava nele para segurar a base da armadilha, e ele não falharia. Enquanto isso, no quartel-general austríaco-russo, a atmosfera era de euforia. Mapas e copos de vinho se espalhavam sobre mesas pesadas. O general Weyrother apresentava um elaborado plano de ataque a um grupo de oficiais, enquanto o czar Alexandre I assistia com ar satisfeito. Avançaremos com força pela ala direita francesa. Eles já estão colapsando. Uma vitória esmagadora nos aguarda, exclamou Weyrother. Mas nem todos estavam convencidos. O velho general Kutuzov manteve-se em silêncio, observando o plano com expressão sombria. Seus anos de guerra haviam lhe ensinado que o silêncio de um inimigo inteligente nunca significava rendição. A névoa é nossa inimiga, não nossa aliada. Bonaparte está nos conduzindo, sussurrou para um ajudante, mas sua voz foi ignorada. Enquanto isso, Napoleão, isolado em sua tenda, repousava brevemente. Sua mente não dormia. Cada passo de Weyrother, cada hesitação de Kutuzov, cada pedra do terreno, tudo estava em sua equação. Um relógio invisível batia dentro dele. E quando o tempo certo chegasse, o campo inteiro se tornaria uma armadilha viva. Ao amanhecer, uma prece curta foi dita entre os soldados franceses. Muitos escreveram cartas às suas famílias, outros afiaram suas baionetas. Mas todos sabiam, estavam prestes a testemunhar algo maior que a vida, a dança fatal do gênio contra a arrogância. A névoa ainda dominava o vale, mas logo viria o sol, e com ele a ilusão se romperia. O frio da manhã cortava como navalha, mas dentro do cérebro da máquina de guerra francesa, o calor da estratégia fervia. Napoleão, de pé diante de seu mapa manchado de cera e terra, não apenas via linhas, mas destinos. Ele apontava com firmeza, cada gesto um comando silencioso que seus marechais compreendiam de imediato. Soult atacará o centro quando eu der a ordem. Mas até lá devemos parecer frágeis. Davout deve manter sua posição a qualquer custo. Quando o inimigo descer das colinas, nós os esmagaremos. Os engenheiros militares haviam trabalhado a noite toda.
Valas foram escavadas em silêncio, posicionando canhões em pontos onde o inimigo jamais esperaria encontrá-los. Cavalaria leve foi movida secretamente pelos flancos, escondida entre árvores e colinas, enquanto artilharia pesada foi disfarçada com panos escuros. Cada peça estava encaixada com precisão cirúrgica no grande tabuleiro da morte. O general Berthier, braço direito de Napoleão na organização logística, manteve a engrenagem funcionando com impecável disciplina. Era ele quem traduzia as ordens de Bonaparte em realidade, alocando tropas, abastecimentos, sinalizadores e mensagens. Sem Berthier, o plano cairia em desordem, mas com ele, cada movimento da Grande Armée era orquestrado como uma sinfonia bélica. Informem ao Marechal Lannes, mantenha a linha esquerda intacta. Precisamos que o inimigo se comprometa com a ideia de que estamos sendo empurrados para o sul, dizia Berthier, enquanto corria os olhos por relatórios de movimentação e posicionamento. No lado oposto, os aliados continuavam confiantes. O czar Alexandre, jovem e empolgado, via nos céus encobertos um presságio de glória. Ao seu lado, o imperador austríaco Francisco mantinha um sorriso contido, quase cínico, sem imaginar que a névoa que pairava sobre Austerlitz era a cortina do próprio desastre. Weyrother, convicto de que Bonaparte estava recuando, empurrou todo o peso do ataque contra o flanco sul francês, exatamente como Napoleão havia previsto. Era o movimento que o imperador esperava. O centro inimigo se esvaziava lentamente, abrindo o coração da força aliada, como um animal expondo seu ventre. Enquanto isso, Napoleão cavalgava entre seus homens, passando por fileiras com olhar firme. Os soldados erguiam seus capes em saudação, gritando "Vive l'Empereur!", com vozes que tremiam menos pelo frio e mais pela reverência. Para eles, ele não era apenas um comandante. Era um arquiteto do destino. Mas nem tudo era glória. Havia medo, havia dúvida. Muitos dos soldados, rapazes de 18, 19 anos, jamais haviam visto o caos da guerra de perto. Eles ouviram histórias, viram feridos retornarem sem olhos, sem braços. Agora eram eles os próximos. Mas a presença de Napoleão acendia neles algo ancestral. A vontade de vencer, de sobreviver, de fazer parte da eternidade. O campo de batalha estava quase pronto. Restavam apenas horas até que os deuses da guerra descessem ao vale. E quando o sol se erguesse, tudo mudaria. No coração da estratégia francesa, a mente de Napoleão estava à frente de todos, calculando não só os passos do inimigo, mas também as variáveis invisíveis, o tempo, a moral, o terreno. Ele sabia que o verdadeiro poder não estava nos números, mas na forma como se faziam parecer. Por isso, ordenou que parte das tropas recuasse em plena luz do dia, criando a ilusão de desorganização e retirada. Essas ordens, executadas com precisão quase teatral, enganaram até mesmo os observadores mais experientes do lado aliado. A artilharia francesa foi cuidadosamente mantida em silêncio até o momento certo, coberta por nevoeiro e posicionada em elevações discretas. Quando o inimigo se aproximasse, ela explodiria como trovão, sem aviso. Entre os pilares dessa engrenagem estava o Marechal Louis-Nicolas Davout, o Leão de Auerstedt, um estrategista feroz e implacável. Davout ficou encarregado de defender o flanco direito, onde o terreno era acidentado e os ataques seriam mais intensos. Sua divisão era menor, mas sua coragem e habilidade tática compensavam. Ele conhecia cada curva do terreno, cada árvore que podia ser usada como cobertura. Homens, hoje nós somos os pilares deste exército. Se caímos, a França cai conosco, mas não cairá, não hoje, disse Davout diante de sua tropa, olhos cravados nos de cada homem. Eles sabiam que estariam em menor número, mas sob o comando daquele general, eles se sentiam maiores. Já no centro, o Marechal Soult preparava suas divisões para o golpe decisivo.
Ele não atacaria imediatamente. Sua missão era permanecer imóvel, como uma lâmina escondida, até que os aliados estivessem desbalanceados. Napoleão confiava plenamente em Soult e disse-lhe na tenda de comando: "Quando eu der o sinal, você esmagará o Pratzen, e com isso esmagaremos a alma do inimigo." O ponto central da batalha, a colina de Pratzen, era o verdadeiro objetivo. Mas Napoleão fez parecer o contrário. Ao fingir fraqueza no flanco sul, ele atraía os aliados como moscas ao mel, afastando-os do coração da sua posição defensiva. Era um truque de mestre. E Soult sabia que quando chegasse sua hora, deveria agir com a velocidade de um raio e a fúria de um vendaval. Durante a noite, os batalhões dormiam em silêncio tenso. Alguns soldados escreviam cartas para casa. Outros rezavam em voz baixa, e havia aqueles que simplesmente observavam as estrelas, tentando gravar uma última lembrança da paz antes da tempestade. Entre eles, destacava-se um jovem capitão de artilharia, Jean-Pierre Lafitte, cuja precisão e calma sob fogo já haviam salvado dezenas de homens em campanhas anteriores. Lafitte era o tipo de comandante que os soldados seguiam sem hesitar. Na manhã seguinte, ele teria a responsabilidade de abrir o ataque de canhões ao sinal de Napoleão, e sabia que uma falha sua poderia comprometer toda a investida. Ainda assim, dormia com a tranquilidade de quem conhece o próprio talento. A alvorada se aproximava, e com ela, o famoso Sol de Austerlitz, que romperia o nevoeiro não apenas no céu, mas no espírito de cada combatente francês. Quando os primeiros raios iluminassem o vale, a armadilha se fecharia. O tabuleiro estava montado, as peças posicionadas com maestria. E no silêncio antes da tormenta, Napoleão observava o horizonte com olhos de águia. Ele não via inimigos, ele via vitória. O campo de Austerlitz amanheceu sob um céu rasgado pelo sol de Napoleão. Os generais aliados, Kutuzov, Bagration e o jovem czar Alexandre tomaram os primeiros raios como um sinal divino de aprovação. Mal sabiam que, para Napoleão, o sol era parte do plano. A neblina que dominara o vale durante a madrugada agora dissipava-se lentamente, revelando a topografia com clareza apenas para os olhos franceses, bem posicionados em elevações estratégicas. O engodo havia funcionado. Durante os dias anteriores, Napoleão recuara partes do exército francês de maneira sutil, deixando o flanco direito propositalmente enfraquecido. As colinas ao sul, dominadas por algumas tropas sob Davout, pareciam vulneráveis. Era a isca, e os aliados morderam. Às primeiras horas, a massa austro-russa moveu-se pesadamente contra o flanco enfraquecido, desejando cercar e destruir. Mais de 40.000 soldados desceram colinas e atravessaram campos com confiança cega. O próprio czar Alexandre, inexperiente, ansiava por uma vitória rápida e pessoal. Ao vê-lo avançar, Napoleão comentou com Berthier: "Eles marcham como para uma parada, não para a morte. Deixemos que afundem no pântano da própria certeza." Enquanto isso, no centro francês, o Marechal Soult mantinha seus homens imóveis, as baionetas reluzindo sob a luz dourada. A colina de Pratzen, uma elevação aparentemente desprotegida, fora deixada de propósito. Os russos ignoraram seu valor estratégico e desviaram-se dela. Um erro fatal. Napoleão galopou até Soult com um brilho febril nos olhos. "Agora, meu caro, agora é a hora. A lâmina está em suas mãos, corte o coração do inimigo." Com um gesto, Soult desceu a colina com suas divisões veteranas, como uma maré avassaladora. Os soldados franceses, bem treinados e motivados, se lançaram contra o flanco exposto dos aliados que marchavam para o sul. O efeito foi devastador.
Os russos perceberam tarde demais que haviam sido cercados entre a colina retomada e as forças de Davout, que resistiam com fúria. O capitão Lafitte, posicionado entre colinas camufladas, deu início ao bombardeio. Suas peças de artilharia, ocultas até aquele momento, abriram fogo com precisão brutal. Explosões rasgavam o campo, cavalos e homens voavam pelos ares, e a disciplina aliada começou a ruir. Cada disparo de Lafitte parecia guiado à mão, atingindo pontos críticos, espalhando o caos. Soult, firme à frente, avançava com firmeza e glória. Seus homens gritavam por vingança e vitória, empurrando com as baionetas, lutando casa por casa, trincheira por trincheira. O centro inimigo começava a colapsar, e as ordens russas vinham desencontradas, confusas. O czar gritava de cima de seu cavalo, mas poucos ainda podiam ouvi-lo. No flanco, Davout enfrentava fogo cerrado. Um subordinado caiu com uma bala no peito. Outro perdeu a perna sob uma carga de cavalaria, mas a linha se mantinha firme. A cada investida russa, os franceses devolviam com redobrada força. Davout, sujo de pólvora, bradava como um antigo general romano: "Homens, este não é o dia em que seremos lembrados pela derrota. Hoje, gravamos nossos nomes na eternidade." O dia estava longe de terminar, mas o destino da batalha já havia sido selado com a queda da colina de Pratzen. O plano de Napoleão, a isca e a lâmina, funcionara com precisão cirúrgica. O centro aliado, agora dividido e vulnerável, enfrentaria nas próximas horas o golpe final. A fumaça tornava o ar quase irrespirável. Gritos, relinchos e estalos de pólvora ecoavam como trovões incessantes. Enquanto os aliados tentavam se reorganizar, Napoleão observava do alto uma pintura viva de destruição. Ele via o campo como um tabuleiro, e suas peças já estavam em xeque. Soult consolidava sua vitória no centro. A colina de Pratzen, agora firmemente sob controle francês, tornara-se um reduto de poder. De lá, a artilharia fora reposicionada em ângulos letais. Canhões lançavam projéteis sobre as tropas inimigas que ainda tentavam cruzar o campo. Os corpos empilhavam-se em valas naturais e o sangue encharcava a terra. No sul, a investida dos aliados atingira seu limite. O que era para ser um cerco rápido ao flanco francês, tornara-se uma armadilha mortal. Davout, com seus homens exaustos, mas obstinados, lançou um contra-ataque que empurrou os russos de volta para a linha de fogo da artilharia. Foi um massacre. Destacava-se ali o coronel Guillaume Duret, um estrategista feroz que comandava uma pequena unidade de granadeiros. Com inteligência, usou o relevo para encurralar 2 batalhões russos próximos a um riacho congelado. Em um movimento ousado, seus homens atravessaram por trás das linhas inimigas durante a confusão e incendiaram suprimentos russos. O caos gerado por sua tática impediu que reforços alcançassem a frente sul. Napoleão, observando pelo telescópio, sorriu ao ver a fumaça erguer-se do acampamento inimigo. Eles perderam mais do que homens, perderam a coesão. Enquanto isso, um dos momentos mais brutais da batalha tomava forma na planície central. Tropas russas que ainda resistiam estavam sendo prensadas entre 2 frentes francesas. O Marechal Lannes, liderando pelo flanco esquerdo, conduziu um ataque sincronizado com as unidades de Soult. Os russos, encurralados, tentaram formar quadrados de infantaria, mas foram dilacerados por cargas de cavalaria conduzidas pelo general Murat. Murat, com sua plumagem flamboyante e armadura reluzente, parecia um cavaleiro saído das lendas. Seu cavalo avançava como um trovão vivo, e seus homens o seguiam com ferocidade. Os quadrados russos se desfaziam antes mesmo do impacto. A visão da cavalaria cortando fileiras humanas como uma onda de lâminas ficou gravada para sempre na memória dos sobreviventes. Em meio ao horror, o jovem tenente francês Charles Beaumont liderou uma ofensiva decisiva. Seus homens, com uniformes encharcados de sangue e barro, desferiram golpes furiosos contra os remanescentes aliados.
Beaumont, mesmo ferido na coxa, recusava-se a recuar. Ele gritava ordens enquanto cambaleava, mantendo a linha coesa e inspirando uma bravura que beirava a loucura. A noite começou a cair e os clarões dos canhões ainda iluminavam o céu como relâmpagos de guerra. O exército aliado, desmoralizado, iniciou a retirada em desordem. O czar Alexandre fugiu com sua guarda, deixando atrás milhares de mortos, feridos e prisioneiros. Napoleão desceu da colina e caminhou em silêncio entre os destroços humanos. Ele não comemorava em voz alta. Sabia que a glória vinha com um preço, e o campo de Austerlitz era o recibo em carne e sangue. Davout aproximou-se dele e, mesmo com o uniforme manchado, bateu continência. A lenda se confirma, Sire. Napoleão apenas assentiu. Ele sabia que aquela era uma das vitórias mais brilhantes de sua carreira. Não por sorte, mas por cálculo, precisão e por confiar em homens extraordinários ao seu lado. E mesmo com o silêncio que se instalava ao fim da batalha, todos sabiam. O mundo havia mudado naquele dia. A França não era apenas uma nação. Era um império forjado pelo gênio e pela guerra. A aurora tingia de vermelho o céu sobre Austerlitz, mas não havia beleza naquela cor. Era o reflexo do sangue derramado durante a noite. O campo de batalha era um deserto de corpos, cavalos mortos e estandartes despedaçados. Uma névoa baixa serpenteava entre os escombros humanos como se a própria terra respirasse morte. Napoleão acordou cedo naquela manhã. Enquanto muitos ainda dormiam ou deliravam de febre e ferimentos, ele caminhava silencioso entre as fileiras silenciosas. O silêncio após a vitória tinha um peso quase insuportável. Era a calma da devastação, o eco de um triunfo coberto de luto. Mas a guerra ainda não havia terminado. Tropas russas recuavam em desorganização e era necessário persegui-las antes que escapassem pelas estradas rumo ao norte. O imperador sabia que a vitória só seria completa quando cada rota de fuga estivesse bloqueada e cada comandante inimigo humilhado. Para essa missão, ele designou 2 de seus homens mais implacáveis, Murat e Ney. Murat, o senhor da cavalaria, receberia a vanguarda e partiria com velocidade brutal. Ney, com sua rigidez férrea, viria logo atrás com reforços para aniquilar qualquer resistência. E cercar, dividir e destruir, disse Napoleão, como uma guilhotina descendo sobre o pescoço da Europa. Os franceses avançaram como uma tempestade organizada. Murat, com sua cavalaria de hussardos e dragões, cortava campos congelados como lâminas de vento. Era uma visão aterradora. Os cavalos relinchando, as lanças erguidas e os casacos azuis da França ondulando como bandeiras de morte. Em um vilarejo próximo chamado Telnitz, um grupo de soldados russos tentou resistir. Haviam improvisado barricadas com carroças e corpos, transformando as ruas em corredores de emboscada. Mas subestimaram a fúria dos franceses. Murat lançou uma carga sem hesitar. A câmera imaginária nos mostraria a poeira da estrada erguendo-se ao longe, o galope ritmado, o som dos cascos como tambores da morte. Um soldado russo ergue o olhar e vê pela última vez a maré azul se aproximando. Lança em punho, um cavaleiro corta seu peito sem sequer desacelerar. Outros são pisoteados, empalados ou esmagados contra as paredes. Murat não parava. Seu olhar era o de um predador em êxtase. Em menos de 1 hora, Telnitz estava em chamas e os últimos russos se renderam aos gritos. Enquanto isso, Ney avançava pela floresta ao leste. Seus homens marchavam com precisão quase sobrenatural, mesmo sobre neve e lama. Uma brigada inimiga tentara emboscá-los, mas Ney previra o movimento. Ele dividira sua tropa em 3 colunas que convergiram sobre os russos como uma armadilha invisível. Um dos destaques era o capitão André Florent, conhecido como o Lobo das Ardenas. Ele liderava uma companhia de elite que usava camuflagem branca e se movia como sombras pela mata.
Florent ordenou um ataque silencioso, sem tiros, apenas lâminas. Os franceses surgiram das árvores como espectros. Os russos mal tiveram tempo de erguer as armas. Facas cortavam gargantas, baionetas perfuravam entre costelas, e a neve manchada de vermelho contava a história. Naquela manhã, o inverno não era apenas uma estação, era uma arma. A França a manejava com maestria, e os inimigos pereciam sem glória. No final do dia, Napoleão recebeu os relatórios e fechou os olhos por um instante. Não para descansar, mas para memorizar o sabor da vitória antes de continuar. Porque ele sabia, em breve, viria a próxima tempestade. A noite caiu sobre Austerlitz, como um véu negro cravejado de estrelas indiferentes. O frio era cortante e o silêncio denso como o chumbo. Do alto de uma colina, Napoleão observava o campo de batalha com um olhar gélido. À sua frente, as tochas dos acampamentos franceses iluminavam sombras agitadas, enquanto os últimos focos de resistência inimiga eram esmagados sem piedade. O som dos estandartes sendo fincados na terra misturava-se aos gemidos dos feridos. A neve cobria cadáveres como um sudário pálido, e os corvos rondavam o céu, aguardando o banquete dos deuses da guerra. Nas encostas ao sul, o Marechal Soult consolidava sua posição em Pratzen. Havia capturado centenas de russos e tomado artilharia suficiente para armar outra divisão. Seus homens, apesar do cansaço, entoavam cantos de vitória, mas Soult não celebrava. Seus olhos estavam cravados no horizonte, atento a qualquer reagrupamento inimigo. Como Napoleão, ele sabia que uma guerra não se vence apenas com espadas, mas com vigilância constante. Enquanto isso, nos flancos, o general Lannes liderava uma operação de limpeza nos bosques de Sokolnitz. Usando infantaria leve e atiradores experientes, emboscava os russos em retirada, não com brutalidade, mas com precisão cirúrgica. Cada movimento era milimetricamente calculado, cada bala disparada como uma sentença final. Lannes caminhava à frente de suas tropas, a capa encharcada e as botas cravadas de lama congelada. Ao seu lado, o tenente Roland Gerard, outro nome destinado a se erguer entre os titãs. Gerard havia liderado um destacamento que capturou um depósito de munições russo com apenas 20 homens, e agora guiava suas tropas como se a floresta fosse sua casa. Em meio às árvores negras, seus olhos brilhavam com o instinto de um caçador. Avancem em silêncio, deixem que o medo marche na frente, sussurrou Gerard. Os russos, exaustos e desmoralizados, caíam como folhas secas. Muitos se entregavam apenas ao ouvir os estalidos na mata. Era como se os franceses tivessem se tornado o próprio inverno, inevitáveis, impiedosos e silenciosos. Do outro lado do vale, Murat pressionava os cossacos em retirada, guiando sua cavalaria por uma trilha entre as colinas. Sua voz ecoava como trovão sobre o campo congelado. Sem piedade, que cada pegada deixe um inimigo enterrado. O embate com os cossacos foi breve, mas feroz. Lançadores e sabres reluziam à luz da lua, e os gritos se perdiam no vento cortante. Murat, com sua pluma branca e armadura dourada, parecia uma entidade mitológica. Ele não apenas comandava, ele dominava o campo com a presença de um titã. Quando o sol nasceu, a fumaça de dezenas de fogueiras e aldeias queimadas desenhava espirais no céu. A Batalha dos Três Imperadores chegava ao seu clímax. Napoleão, envolto em sua capa, recebia os generais como se fosse um rei no trono dos deuses. "Senhores", disse ele, olhando cada rosto sujo de pólvora e honra, "a Europa acaba de ser redesenhada por nossas mãos." Não era exagero. A vitória de Austerlitz não era apenas uma conquista militar, era a redefinição do mundo. O Império Francês agora se estendia como uma sombra crescente, e os nomes de Soult, Lannes, Murat, Ney e tantos outros ecoariam pelos séculos como os arquitetos dessa nova era.
Enquanto os sinos das igrejas francesas celebravam a glória distante, Napoleão caminhava sozinho entre os destroços do campo de batalha. Seus passos afundavam na lama manchada de vermelho. Ele não sorria, apenas observava, porque no fundo sabia que a paz era apenas uma pausa entre os rugidos do trovão. E logo, muito em breve, o trovão voltaria a rugir. A fumaça ainda pairava sobre os vales gelados de Austerlitz, quando os primeiros relatos do massacre chegaram aos acampamentos russos e austríacos que escaparam da aniquilação. O sol nascente projetava um brilho dourado e irônico sobre um campo coberto de cadáveres e metal retorcido, como se os deuses contemplassem indiferentes o resultado da batalha mais decisiva do século. Mas não havia descanso para os vitoriosos. Napoleão sabia disso melhor que ninguém. O imperador não apenas venceu, ele humilhou 2 impérios. Isso significava retaliação, significava reorganização imediata, significava vigilância absoluta. Enquanto os médicos de campanha cuidavam dos feridos sob tendas encharcadas de sangue e os oficiais contavam os canhões tomados, Napoleão se reunia com seus generais numa tenda reforçada ao centro do acampamento. O mapa da Europa estava estendido sobre uma mesa de carvalho improvisada. Pinos coloridos marcavam cada frente, cada fortaleza, cada ameaça latente. Eles não aceitarão essa derrota em silêncio, disse Murat, de braços cruzados, ainda vestindo o manto manchado de batalha. Francisco I vai lamber as feridas, mas Alexandre é um cão com sede de vingança. Napoleão assentiu. Seus olhos passavam de ponto a ponto do mapa como um pintor observando sua obra-prima. Mas ele não via apenas posições. Ele via movimentos futuros, alianças frágeis, tratados rasgados antes mesmo de serem assinados. Uma Prússia permanece em silêncio, comentou o Marechal Ney. Mas não por muito tempo. Se eles se juntarem ao czar, teremos outra coalizão em questão de semanas. E a Espanha? Murmurou Soult. Ou o Piemonte. Todos nos observam com medo. Mas medo é volátil, Sire. Uma faísca errada e eles se voltarão contra nós. Napoleão ergueu-se, as mãos atrás das costas, o semblante tranquilo como o mar antes da tempestade. Então vamos manter a chama acesa, que todos vejam o que acontece com os que ousam se opor à França. Que as cinzas de Austerlitz sirvam de aviso. Do lado de fora, os soldados enterravam os mortos com rituais silenciosos, enfileirando os corpos inimigos em covas rasas, enquanto os franceses caídos recebiam honras, cânticos e lágrimas. A dor era universal, mas a glória seletiva. Entre os soldados comuns surgiam lendas. Falava-se de um capitão da artilharia, Benoît Laval, que havia disparado 12 canhões em sequência sem recuar sob bombardeio. De um sargento chamado Isaac Dupré, que salvara 3 bandeiras regimentais sob chuva de flechas e balas. A glória de Austerlitz não era apenas dos grandes nomes. Ela pertencia aos anônimos que sangraram em nome do Império. A noite trouxe consigo uma tempestade fina, que lavava o sangue seco das lanças e escudos. E na escuridão, Napoleão convocou um último conselho secreto. Ali, entre velas trêmulas e mapas cobertos de anotações, ele revelou o próximo movimento. A campanha ainda não acabou. Vamos nos mover antes que o inimigo reorganize suas forças. Antes que o mundo respire. Um silêncio tenso recaiu sobre os presentes. Todos sabiam o que isso significava. Avanço imediato, sem descanso, sem pausa. O imperador era como o fogo. Parado, ele se extinguia. Em movimento, devorava tudo. Nos dias seguintes, os comboios franceses atravessaram vilarejos devastados e florestas silenciosas. As tropas marchavam sob neve e relâmpagos, as botas afundando em lama e promessas. Cada passo adiante era mais do que conquista. Era a continuação de uma visão. A visão de um mundo sob uma única bandeira. A bandeira de Napoleão.
O frio era cortante, mas não mais do que os olhos atentos de Napoleão, que cavalgava à frente de sua guarda imperial, como se desafiando os próprios elementos. Ventos do leste sopravam contra os capacetes reluzentes e o estandarte azul celeste com as abelhas douradas tremulava em desafio ao destino. Cada aldeia cruzada era um eco de Austerlitz, ruínas, olhares assustados e o silêncio dos vencidos. Mas para Napoleão, aquilo era só o início de uma nova fase. Os inimigos sabiam agora do que ele era capaz. A vitória definitiva não estava em um campo de batalha, mas na mente de reis acuados. Enquanto os regimentos se espalhavam em formação de reconhecimento pelos vilarejos da Boêmia e da Morávia, uma nova peça surgia no tabuleiro. Michel Duroc, o grande marechal do palácio, que era mais que um diplomata. Era o fantasma invisível das negociações, um arauto silencioso que precedia a presença imperial. Duroc cavalgava entre fronteiras, espalhando tratados, advertências e mensagens cifradas. Onde sua sombra passava, os reis hesitavam. Napoleão sabia que não poderia manter a supremacia só pela espada. Por isso, seus homens mais leais eram tanto guerreiros quanto arquitetos de uma nova ordem. O Marechal Lannes, feroz em combate, agora liderava uma missão secreta para assegurar os recursos de Viena e garantir que os austríacos não se reerguessem. Jean-Baptiste Bessières, comandante da cavalaria da guarda, escoltava comboios com suprimentos vitais pelos vales infestados de espiões. Cada passo da campanha pós-Austerlitz era cirúrgico. Napoleão não deixava espaço para improvisações desnecessárias. Na retaguarda, os hospitais de campanha funcionavam como verdadeiras cidades móveis. Enfermarias, capelas, cozinhas e tendas de escrita. Era a máquina imperial em pleno movimento. Enquanto isso, nos salões de São Petersburgo, Alexandre I rugia em fúria diante das notícias. Sua armada humilhada, seus generais derrotados e seu povo questionando a força da Rússia. A coalizão estava fragmentada, mas não quebrada, e isso significava perigo. Napoleão sabia que os inimigos não haviam sido destruídos, apenas silenciados. Por isso, no coração da Baviera, ordenou uma reestruturação do Grande Armée. Dividiu suas tropas em corpos móveis e letais, cada um liderado por marechais que entendiam seu pensamento com precisão quase telepática. Murat comandaria os flancos com sua cavalaria veloz como raios. Davout reforçaria as colunas centrais com sua frieza inabalável. E o jovem Massena, recém-retornado da Itália, se uniria ao esforço com sua tenacidade estratégica. O campo de Austerlitz tornara-se um santuário, mas também um lembrete. Napoleão ordenou que uma estela fosse erguida ali, com os nomes dos mortos e a inscrição: eles morreram para nascer um império. Os soldados vinham de longe para tocar a pedra fria antes de marcharem rumo ao desconhecido. Ao final daquele inverno rigoroso, Napoleão escreveu em seu diário de campanha: a vitória não reside apenas na força das armas, mas na firmeza da vontade. Enquanto eles duvidarem, eu vencerei. A frase seria gravada anos depois em arcos triunfais e proclamada por soldados nos 4 cantos da Europa. A terra estava silenciosa, mas a tempestade apenas se armava. Nos bastidores da próxima coalizão, tramas cresciam como ervas daninhas. Mas o imperador já marchava novamente, com olhos atentos, soldados leais e a certeza de que o destino não espera por indecisos. A sombra de Austerlitz era longa, e nela Napoleão preparava o próximo golpe. A madrugada de 2 de dezembro ainda vestia o campo de batalha com um manto de névoa cerrada, quando Napoleão, envolto em seu tradicional capote cinza, caminhou entre as linhas silenciosas de seus soldados. Seu olhar penetrava a escuridão como se já enxergasse o futuro, e em sua mente, cada colina, cada lago congelado, cada vinhedo mutilado pela guerra já era peça de um tabuleiro que ele controlava com gélida precisão.
Diante dele, a colina de Pratzen, discreta à distância, mas estrategicamente vital. Napoleão fingira fraqueza, deixara seu centro vulnerável de propósito. Era uma armadilha. Os russos e austríacos, confiantes na superioridade numérica, planejavam esmagar esse ponto fraco com força total. Era exatamente o que ele queria. Ao seu lado, o Marechal Soult esperava em silêncio pela ordem final. Seus homens do quarto corpo estavam posicionados em colunas ocultas na encosta baixa, prontos para escalar Pratzen quando o sol rompesse o nevoeiro. Napoleão se virou para ele e disse calmamente: "Quando o sol brilhar sobre Pratzen, será o sinal. Tome o centro, divida-os e acabe com a alma da coalizão." O plano era ousado, loucura para qualquer general comum. Mas para Napoleão era uma sinfonia calculada, onde cada instrumento, infantaria, cavalaria e artilharia, tocaria sua nota no tempo exato. Ao flanco direito, Davout marchava com fúria para conter o ataque inimigo com números muito inferiores. Ao esquerdo, Lannes se preparava para envolver os russos com sua artilharia móvel. No centro, Soult se tornaria o punho que esmagaria a esperança inimiga. O amanhecer finalmente rasgou o céu, e o sol de Austerlitz brilhou dourado entre as brumas, como se os deuses abençoassem o imperador. Os tambores soaram, os estandartes se ergueram, e a ordem foi dada. Avance! A terra tremeu sob os passos sincronizados de milhares de soldados. O campo de batalha explodiu em movimento. A cavalaria pesada rugia nas encostas como trovões sobre patas de aço. Os canhões começaram a cuspir fogo, abrindo crateras no chão congelado. Espadas foram desembainhadas, baionetas fixadas, corações acelerados. Ao centro, o quarto corpo de Soult avançava como uma muralha viva. Os russos, liderados pelo general Kutuzov, demoraram preciosos minutos para perceber que estavam sendo encurralados. E quando tentaram reagir, a colina de Pratzen já estava perdida. No flanco direito, Davout lutava com o triplo de inimigos, mas sua disciplina era de ferro. Formações de infantaria trocavam tiros a queima-roupa, enquanto a cavalaria de Bessières irrompia entre as árvores para flanquear as divisões austríacas. Davout, ferido de raspão no braço, recusou atendimento. Ele cavalgava entre seus homens gritando: "Eles pensam que somos poucos. Mostremos que somos leões." No flanco esquerdo, Lannes usava táticas inovadoras. Ele escondia seus canhões atrás de colinas e, quando os russos se aproximavam confiantes, abria fogo devastador em linha reta, dilacerando fileiras como uma lâmina invisível. Entre explosões e gritos, Lannes liderava pessoalmente cargas de infantaria, enlameado, sangrando e impiedoso. O centro, no entanto, era onde a história estava sendo escrita. Soult partira o exército inimigo em dois, como Napoleão previra. Em desespero, Kutuzov tentou ordenar uma retirada coordenada, mas seus mensageiros eram capturados ou mortos antes de chegarem às linhas. A confusão reinava entre os aliados. Sobre uma elevação próxima, Napoleão observava o caos se instalar com frieza. Não havia euforia, apenas cálculo. Para ele, a batalha era uma equação e estava prestes a ser resolvida com sangue. Com as colinas conquistadas e os flancos desestabilizados, a batalha entrava agora em sua fase mais brutal, o massacre dos que restaram. O dia mais longo estava longe de terminar. Os campos de Austerlitz estavam cobertos por uma mistura escorregadia de neve derretida e sangue. O estrondo constante dos canhões e o ranger das baionetas, chocando-se com carne e osso, compunham uma trilha sonora infernal. Os exércitos da coalizão estavam divididos, seu centro destruído, seus flancos se desintegrando. Mas a luta não havia terminado. Os russos, tentando salvar a honra e reorganizar a retirada, recuaram em direção aos lagos congelados de Satshan e Menitz. Napoleão, prevendo essa manobra, ordenou que a artilharia pesada de Lannes fosse reposicionada nas colinas conquistadas.
Dali, os franceses poderiam mirar diretamente no gelo. "Atirem no lago", ordenou o imperador. "Que a água seja seu túmulo." O som do primeiro disparo ecoou pelos vales. As balas de canhão sulcavam o gelo com violência, rachando as placas congeladas onde milhares de soldados inimigos tentavam atravessar. Um estampido mais forte. E então, como se o inferno tivesse se aberto sob seus pés, uma gigantesca porção do lago rompeu. Carros, artilharia, cavalos e homens afundaram num redemoinho gelado, gritos abafados pela água escura. Os subordinados de Napoleão assistiam em silêncio. Berthier, sempre metódico, apenas assentiu, anotando os números friamente. Davout, de braço enfaixado, olhava com pesar. Jassoult, ainda com o sangue dos inimigos no uniforme, murmurou: "É o preço da vitória." Mas nem todos os inimigos foram mortos ou afogados. Alguns resistiam ferozmente em bolsões isolados. Em meio ao combate, o Marechal Lannes liderou uma última carga decisiva contra uma linha remanescente de infantaria russa, formada em quadrado defensivo. A luta foi brutal. As baionetas se cruzaram como relâmpagos de aço. Gritos de morte e pólvora encheram o ar. Entre os russos, um jovem oficial chamado Alexei Orlov se destacou. Mesmo cercado, ele manteve sua linha firme até o último homem, protegendo seus soldados enquanto recuavam. Lannes, reconhecendo o valor do inimigo, mandou capturá-lo vivo. Quando se encontraram, frente a frente, Lannes ofereceu sua espada em saudação silenciosa. Era o respeito entre guerreiros que a guerra não apagava. Ao meio-dia, a resistência inimiga estava esmagada. Os últimos tiros silenciaram. A fumaça se dissipou. O campo de Austerlitz tornou-se um cemitério branco, tingido por milhares de corpos, franceses, russos, austríacos. Sobre uma colina, o estandarte azul da França tremulava sozinho, imponente. Napoleão desmontou de seu cavalo e caminhou entre os mortos. Não havia comemoração, nem música, nem gritos de glória. Havia apenas a respiração pesada dos sobreviventes e o olhar vazio dos que viram o impossível acontecer. Ele sabia que naquele dia não apenas vencera uma batalha, mas redefinira o conceito de guerra para o mundo. A vitória de Austerlitz ecoaria pelos salões da Europa como uma lenda viva. Os imperadores da coalizão haviam sido humilhados, e o mundo agora sabia. A mente de Napoleão era uma arma mais poderosa que qualquer canhão. Mas em seu íntimo, Napoleão sentia algo mais profundo, uma estranha calmaria, como o silêncio antes de outra tempestade. Porque ele sabia, Austerlitz não seria o fim. Era apenas o começo. O campo de Austerlitz amanheceu sob um silêncio estranho, quebrado apenas pelo vento gelado que arrastava estandartes despedaçados e o cheiro acre de pólvora. As valas abertas durante a noite abrigavam os mortos, e os vivos caminhavam entre eles como fantasmas. A vitória tinha chegado como um trovão, mas agora apenas os ecos dessa vitória reverberavam pelas colinas geladas da Morávia. Napoleão, montado em seu cavalo branco, avançava lentamente entre os escombros da batalha. Sua capa cinzenta ondulava como o estandarte de um império, e seu olhar, tão afiado quanto uma baioneta, vasculhava o cenário. Não havia glória nos rostos que encontrava, apenas a exaustão de quem sobreviveu a um inferno. Ao seu lado, Berthier trotava em silêncio, segurando relatórios amassados e manchados de sangue. Ele não dizia nada. Sabia que qualquer palavra naquele momento soaria pequena diante da grandeza e do peso do que haviam conquistado. "Quantos mortos?", perguntou Napoleão com a voz baixa, como se falasse apenas para si. Berthier consultou uma lista improvisada, rabiscada às pressas. "Estima-se cerca de 15.000 inimigos mortos ou feridos, Sire. Nossos homens, menos de 5.000. Napoleão respirou fundo.
O número era pequeno para a magnitude da vitória, mas cada homem perdido era uma lembrança da fragilidade da carne diante do aço. Davut aproximou-se, o braço ainda enfaixado após o ferimento na véspera. Seu uniforme estava manchado de lama e pólvora, mas sua postura permanecia ereta, como se a dor fosse apenas um detalhe. O flanco direito está seguro. Os russos recuam em desordem, deixando armas, canhões e estandartes. Kutuzov mal conseguiu manter a retaguarda unida. É um descalabro total. Napoleão assentiu. Eles jamais se esquecerão desta derrota. No centro do acampamento francês, uma pequena fogueira fumegava, cercada por oficiais. Alguns escreviam cartas às famílias dos mortos. Outros apenas olhavam o vazio, como se a batalha ainda continuasse dentro deles. Entre eles, o jovem capitão Beaumont limpava sua espada, o olhar perdido. Sobreviveu aos ataques de cavalaria e às investidas inimigas, mas deixara amigos na neve. Soult, sempre firme, aproximou-se de Napoleão. Tire, a colina de Pratzen é nossa. Os canhões capturados já foram redistribuídos, mas as tropas precisam descansar. Muitos marcharam 3 dias sem dormir. Eles terão descanso, disse Napoleão, olhando para o horizonte. Mas não hoje. Antes, preciso que cada soldado entenda o significado do que fizeram aqui. Não foi apenas uma batalha, foi uma aula de guerra que ecoará por séculos. No horizonte, a fumaça ainda subia dos vilarejos saqueados. Os sinos das igrejas soavam distantes, misturando preces com o cheiro da morte. E no centro de tudo, Napoleão, vitorioso, mas sem triunfalismo, parecia absorver cada detalhe, como se moldasse o futuro em sua mente, porque ele sabia, a vitória não é apenas o fim de uma batalha, é o início de uma nova era. O vento frio fustigava as bandeiras rasgadas, e o ar estava carregado de fumaça e cinzas. Enquanto os homens reuniam os feridos e recolhiam os últimos estandartes inimigos, Napoleão mantinha o olhar fixo no horizonte, onde o sol rompia a névoa com uma luz pálida. Era um novo dia, mas para muitos, apenas uma continuação da mesma guerra. No acampamento francês, as tropas se organizavam em colunas para inspeção. Oficiais passavam entre os soldados, contando baixas e relatando provisões. Alguns soldados improvisavam tambores com latas vazias, batendo ritmos lentos, quase fúnebres. Havia uma estranha mistura de alívio e pesar no ar. Davut, sempre atento, voltou-se para o imperador. Siri Kutuzov e o czar Alexandre se retiraram para Brünn. Suas forças estão dispersas, sem coordenação. É o momento de consolidar a vitória. Napoleão meneou a cabeça. Eles voltarão a nos enfrentar. Talvez amanhã, talvez daqui a 1 ano. Mas voltarão. Por isso, cada homem aqui deve entender que não estamos apenas fazendo história. Estamos moldando o futuro. Ele ergueu a mão enluvada, apontando para a colina de Pratzen, agora dominada pelos canhões franceses. Lá, naquele terreno, esmagamos 2 impérios. Mas é aqui, neste acampamento, que construiremos o próximo. Soult e Berthier escutavam em silêncio, absorvendo cada palavra. O imperador sabia que a guerra não se vencia apenas no campo de batalha. Vencia-se também nas cartas escritas aos generais, nos tratados, nas canetas afiadas que redesenhavam fronteiras. Na lateral do acampamento, um capelão abençoava os corpos que não puderam ser identificados. Homens comuns, agora parte da lenda. Alguns soldados rezavam em silêncio, outros apenas fitavam o chão. Não havia mais ódio, só o vazio de quem viu o inferno e voltou. Entre os generais, conversas sobre reorganização começavam. Lannes falava de reforços vindos da Baviera. Murat planejava perseguir os cossacos. Ney, sempre impaciente, queria avançar sobre Viena. Mas Napoleão ergueu a mão e os silenciou. Antes de avançarmos, devemos honrar nossos mortos.
Eles lutaram pelo Império e o Império lutará por eles. A ordem foi dada para que cada regimento erguesse monumentos improvisados aos caídos. Lanças fincadas no chão com estandartes rasgados, formando um corredor de honra por onde todos marchariam no dia seguinte. Uma procissão de soldados, generais e marechais caminharia em silêncio entre as lanças, o som dos tambores marcando o passo enquanto o sol se punha sobre o maior triunfo da França. Napoleão sabia que o verdadeiro poder estava na memória que se deixava nos corações. E naquele dia, entre fogo, sangue e neve, ele plantara a semente de um mito que ninguém, nem mesmo o tempo, poderia destruir. Porque Austerlitz não fora apenas uma vitória, fora o nascimento de um império. E esse império, ele jurou, jamais cairia sem lutar. A noite desceu sobre Austerlitz como um manto de escuridão, cobrindo o campo de batalha e transformando cada colina num altar silencioso aos mortos. Tochas tremulavam ao vento, lançando sombras longas que dançavam sobre as armas abandonadas. Homens exaustos caminhavam entre os escombros, alguns cantando hinos fúnebres, outros apenas respirando o ar pesado de pólvora e sangue. No coração do acampamento francês, uma tenda improvisada fora erguida como quartel-general. Lá dentro, à luz de lamparinas, Napoleão se encontrava com seus principais marechais, Soult, Berthier, Lannes, Ney, Davout. Cada um, com uniformes manchados de barro e suor, trazia nos olhos o reflexo da glória e do horror que viveram. Napoleão erguia o olhar de vez em quando para o mapa da Europa, estendido sobre uma mesa rústica. Seus dedos passavam lentamente pelas linhas que dividiam reinos e províncias, como se redesenhassem o futuro com um simples toque. Senhores, começou ele, a voz firme, quase calma. O mundo mudou hoje. Não apenas pelas armas que empunhamos, mas pelo medo que plantamos nos corações de reis e imperadores. Berthier, sempre meticuloso, corrigiu relatórios e resumos. Siré, o czar Alexandre fugiu para Olmütz. Kutuzov tenta reorganizar o que resta do exército russo. Francisco I busca uma trégua. Temos o continente nas mãos. Napoleão fitou-o com um meio sorriso. Nas mãos, sim, mas ainda não nos pés. Ele se ergueu e caminhou até a entrada da tenda. Lá fora, a névoa subia do vale como um véu, ocultando a destruição que ele mesmo ordenara. Aos olhos do mundo, ele era um conquistador. Mas aos olhos daqueles homens, generais que o seguiam até o inferno, ele era o arquiteto de uma nova ordem. Davout, sempre pragmático, quebrou o silêncio. A Prússia permanece neutra, mas inquieta. A Inglaterra não está vencida. Ainda há resistência, Sir. Napoleão olhou para ele com uma expressão séria. E por isso não podemos parar. Cada vitória traz inimigos ocultos. Cada tratado assinado carrega consigo uma traição esperando para florescer. Hoje começamos a escrever a história de um império. E essa história não pode ser interrompida. Murat, o senhor da cavalaria, ergueu o queixo como um falcão. E onde lutaremos primeiro? Napoleão não respondeu de imediato. Seus olhos se perderam por um instante no vazio da névoa lá fora, onde a chama da revolução se apagar, onde um rei se erguer contra nós, onde a coragem for necessária. Porque enquanto houver uma única nação que se opuser à França, nós marcharemos. No silêncio pesado que se seguiu, podia-se ouvir ao longe os sinos de uma aldeia destruída. Cada badalada soava como o prenúncio de uma era. Napoleão sabia que a Batalha de Austerlitz não fora apenas uma vitória, fora a fundação de um império. E naquele momento, na penumbra da tenda e na frieza da noite, o destino da Europa se escrevia nas linhas que ele traçava sobre o mapa.
A névoa se ergueu como um aviso. Mas para Napoleão era apenas o palco da próxima conquista. O vento gelado soprava pelas colinas de Austerlitz, arrastando fragmentos de bandeiras e cinzas das fogueiras recém-apagadas. O campo, agora silencioso, era testemunha de uma das vitórias mais fulminantes da história. Mas para Napoleão, aquilo era apenas o início. O verdadeiro império nascia não no campo de batalha, mas na mente dos homens. E ele estava decidido a deixar sua marca para sempre. Naquela manhã, enquanto oficiais supervisionavam o enterro dos mortos e a redistribuição dos prisioneiros, o imperador reuniu-se novamente com seus generais em meio a uma fileira de tendas. O sol se erguia timidamente no horizonte, filtrando a névoa e banhando o vale em uma luz dourada quase divina. Era o famoso Sol de Austerlitz. Mas agora significava mais do que uma vitória. Era o símbolo do novo mundo que ele pretendia erguer. Napoleão caminhou entre seus marechais, fitando cada rosto. Lannes, com o uniforme ainda manchado de sangue, segurava o elmo contra o peito. Ney, sempre impetuoso, mantinha a espada na cintura, como se pronto para outra batalha. Davout, silencioso, observava o imperador com a disciplina de um leão em prontidão. Hoje, disse Napoleão a voz firme, não apenas derrotamos nossos inimigos, ensinamos à Europa o que significa desafiar a França e ensinamos ao mundo que a genialidade militar pode mudar o destino de impérios. Soult ergueu a cabeça orgulhoso. Sir, Pratzen foi tomado com a coragem de nossos homens. Eles o seguirão para onde o Senhor mandar. Napoleão sorriu de leve. E eles o farão, Marechal, porque a vitória não se constrói apenas com canhões, mas com fé. Fé nos generais, fé no imperador, fé na França. Ele voltou-se para Berthier, que já redigia as ordens do dia. As tropas precisarão descansar, mas não por muito tempo. Kutuzov e o czar não desaparecerão tão facilmente. A Prússia observa. A Inglaterra conspira. Não podemos nos dar ao luxo de esperar. Berthier assentiu, tomando nota com mão firme. E quanto à diplomacia, Sir? Devemos enviar emissários para Viena e São Petersburgo? Napoleão caminhou até a entrada da tenda, observando a névoa subir como cortina de um grande teatro. Sim, mas que eles saibam, cada palavra escrita virá acompanhada da ponta de uma baioneta. Se desejarem paz, que a peçam de joelhos. No acampamento, os tambores começaram a soar, marcando o ritmo das formações. Os soldados, apesar da exaustão, erguiam-se com orgulho. Haviam lutado e vencido, e agora carregavam nos ombros o peso de um império. Napoleão subiu em seu cavalo, ajustou a capa e olhou para o horizonte. Os olhos de águia captaram algo que ninguém mais via. Não apenas a Morávia, mas toda a Europa como um tabuleiro pronto para sua próxima jogada. Austerlitz foi apenas o começo, disse ele, quase para si mesmo. Agora começa a era da França. E enquanto os sinos das aldeias tocavam, Napoleão avançou pela névoa, não apenas como um conquistador, mas como o arquiteto de um destino que poucos ousariam desafiar. Agora é sua vez de mergulhar na genialidade de Napoleão Bonaparte. Compartilhe essa história com quem também acredita que a coragem e a estratégia mudam o mundo. E não pare por aqui. Explore outros campos de batalha da história. Descubra como grandes líderes moldaram o destino da humanidade. E inspire-se a conquistar suas próprias vitórias. Siga, curta, compartilhe e continue sua jornada. Porque a história não termina. Ela é escrita por aqueles que ousam marchar à frente.